Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, servidores desta casa, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores, volto a esta tribuna desta feita do grande expediente. E vou aqui ainda reforçar o que dissera aqui o meu antecessor, o vereador Ramilson Ferreira, porque eu dizia que nunca é tarde para as pessoas enxergarem a realidade do que acontece nessa cidade. Minha gente, eu pedi a informação, mais uma vez, à Secretaria de Educação. Quiseram ludibriar, quiseram dar uma rasteira, dar um já vai, vereador Arnaldo Oliveira, no vereador Beto Gadelha, né? Mas Beto Gadelha é macaco velho experiente e não entra, né, nessas rasteiras de dar documento com data atrasada para tentar me enganar. Sabe de nada, inocente. Secretário, faz de conta. Eu vou pegar a verdade sobre o que eu pedi de informação. Eu vou apenas referendar aquilo que eu já sei, aquilo que a gente já denunciou aqui, aquilo que a gente já disse, vereadora Olga, na rádio comunitária e nesta tribuna por diversas vezes. Educação e saúde, os dois pilares de qualquer administração pública, minha gente. Não tem o menor respeito no governo de Fred da Lua. Desde que iniciou essa gestão, que a gente combate, que a gente fica criticando, que a gente fica chamando a atenção, esperando que ele um dia pudesse se sensibilizar com os problemas sérios que agravam o município de Goiânia em relação a esses dois pontos fundamentais, que são educação e saúde. Sem falar no resto, porque não funciona nada. Aí só funciona, minha gente, exatamente o cartel, que já é o exemplo que vem lá de Brasília. Esses piratas que assaltaram a Petrobras, que assaltaram, entendeu, as estatais do Brasil como um todo, e formaram o cartel, o vereador Arnaldo Oliveira, vereadora Ana Silveira, vereadora Olga Sena. O cartel se repete também aqui em Goiânia. No transporte, por exemplo, da educação, é a Transdiesel e a Elógica. E fizeram aí, né, uma arrumação, tu vais por 2 anos, e depois vamos nós. E quem reclamava que o valor estava baixo, quando está superfaturado em 150%, minha gente, o transporte fundamental, quem diz aqui é o vereador Beto Gadelha, e o prefeito não tem coragem de mandar sequer, vereador Eduardo, um seu assessor, um seu aliado, para tirar a limpo o que a gente diz. Um governo que paga 80 veículos, quando resolveria com 40, minha gente, é o dobro de carro locado, pelo menos no papel. A gente não sabe se efetivamente esses carros, vereador Bruno Salsa, prestam esse serviço. Mas são 80 carros, 80. Com 40 resolveria, porque comigo eram 33. Mas ele diz que o município cresceu assustadoramente, daí a necessidade de prestar o serviço às demandas, que aumentaram de forma substancial, mas só no imaginário dele. Porque ele, por isso que eu digo que ele é da Lua. Porque só sabe que cresceu esta cidade, no nível que ele alardeia, quem é louco. Quem diz o que ele prega, para justificar, minha gente, o assalto ao erário deste município. E aí, a gente tem aqui, para comprovar que 1 quilômetro, minha gente, a gente pagava R$1. É verdade que faz 9 anos que a gente foi defenestrado, porque a justiça roubou o nosso mandato, tomou o nosso mandato. Mas hoje custaria, no máximo, vereador Laércio, o dobro do valor que se pagava no governo de Beto Gadelha, R$1. E se paga
eles não quiseram me informar. O responsável pela licitação, o mesmo cidadão que passou 6 anos e 7 meses na quadrilha passada, ele disse que não poderia dar esta informação, que era apenas, minha gente, a planilha de custo do transporte do ensino fundamental e do ensino universitário. Que eu pagava o mesmo custo, está aqui, em média R$1 também. O trajeto que fazia para levar os estudantes em Recife e em Timbaúba, porque é por quilômetro rodado. Mas eu dou minha cabeça a prêmio aqui. Eu não vi vereador Zildo Barbosa porque me negaram. O senhor Fernando Souza, que é o responsável pelo pulmão da administração de Fred da Lua, negou. Diz que quem tinha o dever de dar esse pedido que eu fiz, vereador presidente André, era o prefeito Fred da Lua. Eu não vou perder meu tempo em encaminhar ofício para Fred da Lua, que ele também não vai mandar, porque ali está a chave da caixa preta. É um avião que caiu, o governo de Fred destroçou-se de tal forma que se procura a caixa preta e não se encontra. E na caixa preta é que está o segredo. É na caixa preta que a gente vai mostrar a Goiânia o quanto estão levando mensalmente do nosso dinheiro. Aquilo que eu disse aqui, e a vereadora Olga até me interpelava há cerca de um mês atrás, dizendo que eu estava sendo benevolente com a administração de Fred da Lua, quando falava eu aqui nesta tribuna, que esta administração estava surrupiando por baixo R$600 mil no transporte escolar, do ensino fundamental e do universitário, além da limpeza do lixo, que é uma vergonha. E eu dizia para ela que não poderia falar além desse valor, porque eu não tinha documento. Mas nem precisa documento, porque tem assalto aí na educação, na compra de livro, tem assalto na compra de fardamento, que a gente não sabe nem quanto custa isso. Tem assalto na compra de merenda, tem assalto na compra de remédio. E aí a gente não tem acesso a nada. É o governo da cortina de ferro. E aí se revoltam porque a gente, né, não mede esforços para colocar a realidade para o nosso povo. Pelo menos as pessoas que nos ouvem aqui, nos honrando com as suas presenças, semanalmente, 2 vezes por semana. Então, o senhor Fernando Souza negou, vereador presidente, vereadora Valdete Cruz, a informação, que é a caixa preta, mas nós vamos botar. Eu dizia hoje na rádio, no programa do Felipe Andrade, fazendo esta denúncia, né, que vou gravar amanhã com o senhor Sérgio Silva, para botar a mensagem do carro do senhor na rua. Né. Até já estava sendo questionado, porque diziam, Beto, rapaz, sabe, na hora de botar aquela interpelação de Fred da Lua, do dia 31 de dezembro, disse, nada, rapaz, para tudo tem tempo. E aí até dá um descansozinho a mais, mas chega a hora que urge o tempo e a gente tem que dar conhecimento à população. A gente é provocado às vezes. A gente quer ter a esperança que este cidadão, né, que enganou a todos, pudesse amanhã botar a mão na consciência e deixar de passar a mão no dinheiro do povo de Goiânia, com o salafrário daqueles que o acompanham, do pequeno grupelho que assalta esta cidade. Então, ninguém perde por esperar. Nós vamos sim colocar o carro na rua. Disse aqui a Sérgio Silva que amanhã eu vou procurá-lo para gravar uma mensagem dando conhecimento que o cidadão que passou 6 anos e 7 meses incrustado no governo de Henrique Fenelon, que foi o grande benemérito do governo de Henrique, né, que posou na asa de Fred da Lua para fazer parte também do seu governo, que é Fernando Souza. A gente não esconde, minha gente. A gente não faz política de forma sorrateira. A gente dá o nome aos bois. Não fala de forma subjetiva.
a gente diz quem é que está sendo o responsável pelo grande mal do desgoverno de Fred da Lua. E que o grande responsável não é outro senão ele. Ele não está inocente. Lamentável é que ele tenha o descaramento de se colocar na rua, nas entrevistas, buscando cada vez que fala enganar a população. Porque nós estamos esperando o orçamento da União, nós estamos esperando porque Dilma tem uma atenção enorme por Goiânia, que ela esteve na campanha do ano passado e externou isso claramente para a gente e que vai resolver todos os problemas de Goiânia. Não é dessa forma que a banda toca, senhor prefeito. Ainda que fosse assim, ainda que o governo federal, que o governo estadual, esses poderes passassem para Goiânia recursos em valores exorbitantes, seria excelente para a nossa cidade, para o nosso povo, que precisa realmente de dar uma dinâmica diferente para aproveitar o crescimento econômico que esta cidade está vivendo. Mas nada impediria que R$1 milhão, hoje eu não tenho dúvida, senhoras e senhores vereadores, que estão levando em torno disso da nossa cidade. Já imaginaram quantos metros de calçamento seriam feitos lá em Nova Goiânia, lá em Frecheira, na Boa Vista, no Mutirão, lá no Gambá, Carrapicho, Atapuz, São Lourenço, Barra de Catuama, Ponta de Pedra, Carne de Vaca, nos quadrantes de Goiânia, minha gente. Você faria 20 mil, vereador Arnaldo Oliveira, 20 mil metros de calçamento com o que estão usurpando da nossa cidade mensalmente. Mas, enquanto a gente fala aqui, o tempo voa, o tempo passa. Aliás, hoje, quando eu fazia a denúncia de forma rápida na rádio, até o apresentador do programa sugeria que eu procurasse o Ministério Público. Se eu não ia procurar, eu disse a ele que nem se fazia necessário, porque a gente já tem esses dados, que não precisa que o Ministério Público venha aferir o que a gente tem. Mesmo porque, se assim o fizermos, a gente vai simplesmente demandar, pelo menos, vereador Ramos Ferreira, 1 ano para ver o resultado disso acontecer. Aí está o exemplo da CPI, que nós encaminhamos o relatório o ano passado, em março. Fez 1 ano. No dia 13 de março deste ano, que foi feito o encaminhamento do relatório da CPI dos 13 terrenos que Henrique Fenelon vendeu. E que tirou a vantagem que não se sabe aquilatar quanto isso montou em termos de dinheiro, em termos de real, vereador Eduardo Batista. Mas está lá. E o vereador Zildo Barbosa já dizia, que ia dar em pizza, porque parece que ele já previa que iam dar o cansaço, que iam botar o lixo para debaixo do tapete. Uma coisa que está clara, não tenho que duvidar, porque o que a gente diz aqui, a gente só fala embasado, eu canso de dizer, não canso de dizer, a gente só fala fundamentado, documentado. Mas os poderes lavam as mãos, a gente está na Semana Santa, eles dão uma de Pilatos. O povo de Goiânia que se exploda, podem roubar, podem assacar, podem achacar, podem levar o dinheiro, que esta cidade é rica. Ela sempre teve no imaginário de muita gente que é uma cidade rica. E não é. Não é. Sobrevive se arrastando com muita dificuldade, sobretudo nos últimos anos. Porque os poucos recursos que restam do que se paga em relação ao que se arrecada, eles se somem, eles desaparecem, eles se transformam em fumaça, minha gente. E isso tem sido uma prática comum nesta cidade. E aí, a gente já passou aí também 2 vezes, mas a gente tem um histórico, e quem quiser que levante a nossa vida pregressa, para ver
o que é que a gente fazia com poucos recursos. A prova está aqui, vereador. Basta mostrar isso. Na educação, basta um ponto para você ver. A educação. Que você não precisa ir mais além do que isso aqui. Para ver a eficiência de como a gente aplicava o dinheiro do povo com vergonha e com responsabilidade. Está aqui a prova, que contrasta totalmente, frontalmente, com a prática que se utiliza depois dos 9 anos que me roubaram o mandato. Era só, presidente. Obrigado.